Amém, meus irmãos? Está feliz com Jesus? Então dê um glória a Deus aí. Esse glória a Deus está tão murcho. Vamos começar de novo. Dê um glória a Deus. Amém. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, e que Deus continue nos abençoando. Amém, meus irmãos? Eu convido meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia. No livro de Gênesis, temos estudado o livro de Gênesis. Em especial, temos trabalhado sobre algumas biografias. E estamos falando sobre José. E hoje eu quero tratar de um assunto sobre a vida desse grande homem de Deus, José do Egito, assim conhecido por nós. Gênesis 40, versículo de número 8. Hoje nós vamos ler muito as Escrituras, estaremos lendo na NVI, então eu peço que o irmão e a irmã fiquem aí com a sua Bíblia bem aberta, porque a gente vai estar lendo várias porções e trabalhando sobre vários textos. Mas para orarmos agora, eu gostaria de ler Gênesis 40, versículo de número 8. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. José lhes disse: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos. Amém? Vamos orar. Peça para que Deus fale ao seu coração, ao nosso coração. Pai, Deus bendito, Deus amado, muito obrigado por mais essa manhã em que nos reunimos diante do braseiro da Tua Palavra. Te pedimos agora, meu Deus, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração pelo poder do Teu Santo Espírito. Derrama do Teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre o que eu falarei, como falarei, as palavras, as frases, os entendimentos, e que, ó Deus, o Teu Espírito também seja derramado sobre a Tua igreja e sobre cada um que ouve essa mensagem. Senhor, repreende todo o mal, toda obra das trevas, todo levante do inferno que quer atrapalhar esse momento, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida desde o início desse dia, tentando nos impedir de vir à igreja, ou quem sabe até colocando pensamentos furtivos para nos arrancar de se concentrarmos em Deus ou de ouvirmos a Tua voz. Seja o que for, Senhor, aonde for e como for, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda obra maligna, que toda obra diabólica ou mesmo terrena seja repreendido pelo poder do nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, a Tua palavra nos diz, Papai, que em nome de Jesus expulsaríamos demônios, e não temos dúvidas de que um momento como esse, o diabo se levanta para que não aprendamos a Tua palavra, mas é na autoridade que nos conferistes, a nós como igreja, a mim como ministro, que nós ordenamos que caia por terra todo o mal agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E como o apóstolo Paulo também nos ensina, que a gente pegue a nossa mente e leve ela cativa a Deus. Você crê nisso? Se alguma coisa estava te atrapalhando, caiu por terra agora. E os seus pensamentos serão concentrados em Deus, serão imersos em Deus, e tudo, e qualquer coisa que não procede de Deus,
pode ser até algo físico e humano. Não deixa de ser uma seta do diabo. Já caiu por terra. Amém, meus irmãos? Então diga para o irmão que a sua mente esteja cativa a Deus, que os seus pensamentos estejam presos em Deus, que você mergulhe agora nas águas do Espírito e, por essa razão, aprenda do Senhor. José disse: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos. Aqui é aquele episódio do copeiro e do padeiro, enquanto ele estava preso no calabouço. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre sonhos, sobre visões e interpretações. Sonhos, visões e interpretações de sonhos e visões. Hoje nós vamos fazer aqui um estudo, praticamente. Vamos usar a vida de José como a base para isso, mas eu vou pegar emprestado aqui algumas frases de um pastor que, certa ocasião, ele nos abençoou com um pensamento maravilhoso, que é o pastor Paulo de Souza Oliveira Júnior, filho do Dr. Paulo. E também quero pegar emprestado aqui um pensamento e uma frase de Agostinho de Hipona, em que ele usa um pensamento fantástico e hoje eu estarei pegando emprestado essa frase e essas ideias de Agostinho para a gente entender bem sobre esse assunto, sobre o assunto dos sonhos, sobre o assunto das visões e sobre os assuntos das interpretações de sonhos e visões. Porque nós, como povo de Deus, também fazemos uma confusão muito grande sobre essa questão. Muito grande. O povo de Deus não está imune a ter sonhos e visões erradas. E a gente faz uma salada. Só ainda nessa introdução, deixa eu só dar um exemplo para vocês. O dom de profetas ou profecias, o dom dos profetas no Velho Testamento, quando Deus levantava um profeta, não pense vocês que o povo de Deus estava imune aos falsos profetas. Muitas vezes os falsos profetas, eles se derivavam do meio dos profetas. E reis como Acabe, por exemplo, e o próprio Josafá, caíram em ciladas por causa de falsos profetas. Os falsos profetas nos enganam. E não pense vocês que um falso profeta vai chegar até nós com um tridente na mão, com um chifre na cabeça. Não vai ser assim. Com um rabo pontiagudo, não vai ser assim. Geralmente o falso profeta, ele vem para nós como se ele fosse um verdadeiro profeta. Podem ver que Jesus também, dizendo sobre os sinais dos tempos, disse que falsos cristos se levantariam. Ou anticristos. Isso é muito sério, irmãos. Então hoje eu quero mergulhar aqui na vida de José e trabalhar um pouco sobre isso, porque eu tenho notado que o povo de Deus ele tem sofrido um pouco, porque não compreende bem essas questões dos sonhos, das visões e também das interpretações dos sonhos e das visões. Então, hoje, assim, já agora para eu apresentar para vocês o assunto que a gente vai estar tratando, é o seguinte, a tese que eu quero defender é o seguinte, que sonhos e visões do reino de Deus são muito diferentes dos sonhos e das visões dessa vida. O assunto de ter sonhos e visões nessa vida é muito diferente dos sonhos e das visões do reino de Deus. Como os nomes são iguais, sonhos e visões, então tem hora que a gente se confunde. A gente está falando o seguinte, José tinha um sonho, ele tinha uma visão. Então, meu irmão, tenha o seu sonho, tenha a sua visão, que Deus vai realizar todos os seus sonhos, todas as suas visões. Eu te pergunto, será? Por essa razão, tem um monte de gente adoecida dentro das igrejas. Ainda mais igrejas que foram envenenadas pela doutrina, falsa doutrina, é claro, da teologia da prosperidade.
As pessoas saem decretando visões e sonhos e dizendo: Deus, cumpra, Deus, realize. E aí, quando Deus não faz, a pessoa fica em crise. Aí eu te pergunto: o problema foi Deus? Claro que não. O problema é que nós colocamos as visões e os sonhos nossos em Deus, oramos e falamos: Deus, o Senhor tem que fazer. E eu pergunto: Deus tem que fazer? Quem é o chefe? Quem é o mestre? Então, os sonhos e as visões do reino de Deus não têm nada a ver com os sonhos e as visões dessa vida. Tudo bem até aí? Como eu disse, como os nomes são os mesmos, a gente se perde. Terem as mesmas palavras e os mesmos nomes não significam serem a mesma coisa. Guarde isso. Em um, que é os sonhos, visões do reino de Deus, pertence à cidade de Deus. Ou seja, está voltado ao reino de Deus, que é maior do que tudo. Em outros, sonhos e visões humanos, pertence à cidade dos homens. Quando nós falamos aqui sobre cidade de Deus, cidade dos homens, em que cidade a gente vive agora, nesse exato momento? Nosso coração está na cidade de Deus, mas nossos pés estão aonde? Na cidade dos homens. Então, percebam, tem hora que a gente não sabe o que é Deus, o que é o Senhor, o que é o nosso sonho, o que é sonho de Deus, e a gente faz uma bagunça. Aí vem um falso profeta, em mentes que já foram envenenadas pela teologia da prosperidade, aí pronto. Aí o irmão fica esperando as coisas e não acontece, e aí vira uma bagunça. Porque aí ele vem para a igreja, ora, jejua, dá oferta e quer prosperar a qualquer custo e não acontece dessa forma, aí sai da igreja. Porque acha que todas as igrejas são iguais. Então pensem nisso. Sonhos e visões de Deus e do seu reino são diferentes dos sonhos e das visões dessa vida. Tudo bem até aí? A gente vai com bastante calma. Vai ser uma pregação aula aqui, tá bom, meus irmãos? O povo de Deus, de uma forma geral, guarde isso, é um povo muito virtuoso. Nós somos e nos tornamos virtuosos. A igreja é um ambiente muito virtuoso. E, consequentemente, logo cedo, Deus já começa a dar a nós dons e talentos. Ou seja, a igreja é um ambiente muito virtuoso. O povo de Deus é um povo muito virtuoso. Por quê? Porque se pressupõe que esse pai e essa mãe vai ensinar desde cedo as histórias de Deus, vai colocar bons valores nos filhos, o casal vai buscar isso neles, vão buscar entendimento sempre na palavra, ou seja, vão estudar. Percebam, olha o ambiente como é diferente. O reino de Deus, ou a igreja, o povo de Deus, ele acaba sendo um povo muito virtuoso, muito talentoso. E sempre foi assim, viu, meus irmãos? Desde Abraão até a última vida que vai viver nessa terra, o povo de Deus, sério, é diferente. Ele estuda, ele aprende, ele ouve, ele tem clareza de papéis, as mulheres se posicionam da forma correta, os homens como sacerdote do lar, ou seja, é tudo diferente, os filhos, é muito diferente, a família se torna uma bênção, há um cuidado pela família, podem ver, a igreja cuida da família, ou seja, onde há um servo de Deus, ali sempre haverá virtudes, ali sempre haverá dons espirituais a serem exercidos. Então, eu quero que com isso, enquanto falo, porque como a gente vai estar tratando de sonho, de visões, interpretações de sonho, e José tinha pelo menos um dom, eu já quero de antemão dizer para você, sem medo de errar, você tem um dom espiritual. Você tem pelo menos um. E preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Deus vai te usar na terra.
Deus vai te usar entre os homens. Amém, meus irmãos? Porque somos de quem? Somos nossos mesmos? Somos de Deus. Então Deus vai te usar. Amém, meus irmãos? Você quer ser usado por Deus? Agora é aí que entra a grande questão. Deus vai te usar aonde quer que você esteja. Mais cedo ou mais tarde, o dom de Deus vai ser manifesto na sua vida, vai te encontrar e você será um instrumento de Deus na terra. Amém? É assim. Por outro lado, é aqui que o diabo ele joga os temperos macabros, tentando confundir a nossa cabeça, adoecer a nossa fé, nos tirar do caminho para que a gente pegue atalho. Então hoje eu quero falar sobre a biografia de José e as experiências dele, porque quando eu compreendo José da forma bíblica, a gente não vai decretar fé estúpida. Quando eu compreendo melhor o dom de Deus na vida de José e na vida de muitos servos de Deus, mas hoje nós estaremos usando José, a gente começa a aquietar o nosso coração. Por quê? Porque Deus deu esse dom para José. Não necessariamente será o dom que Deus dará para nós. E temos outras pessoas que tiveram esse mesmo dom de José e não desfrutaram o que José desfrutou. Já aqui de antemão, só para quebrar aí a doença da teologia da prosperidade, esse veneno diabólico, macabro. José, pai de Jesus, tinha o dom de sonhos. E ele entendia Deus por meio dos sonhos. E ele era o quê? Governador da Palestina? Ele foi para o Egito e lá e governou? O que José era, pai de Jesus? Carpinteiro. Ah, pastor, só carpinteiro. Então, tem pessoas que vai ter o dom e não vai ser que nem José? É. A questão não é o fruto que José colheu, porque o fruto que ele colheu tem a ver com o dom que Deus deu para ele. Agora eu te pergunto, você gostaria de ser José do Egito ou José, pai de Jesus, criar o Redentor debaixo do seu cuidado, ser presenteado por Deus, de ter o Salvador do mundo sendo cuidado pelas suas mãos e pelos teus afagos? Perceba, aqueles que forem envenenados pela teologia da prosperidade, vão dizer, eu queria ser governador do Egito. Um verdadeiro filho de Deus diria, eu não sou digno de segurar nos meus braços o Redentor da humanidade. Foi isso que José do Egito, José, pai de Jesus, fez com Maria. Percebam, ter o dom não significa aonde eu estarei. O importante não é isso. Onde você vai estar é onde Deus sonhou para você. Então, ao estudarmos sobre José do Egito, então a gente começa a discernir melhor o dom de Deus e os talentos. E a gente começa então a colocar a nossa fé e o nosso temor e a nossa obediência à disposição de Deus, lembrando que eu posso ter um dom maravilhoso, meus irmãos, mas se eu não me conservar em obediência, esse dom não vai fazer nada na minha vida. Então hoje, ao trabalhar sobre isso, a visão, o sonho, a interpretação de José, eu quero mostrar para vocês que o que José tinha não era terreno, não era humano. O que José teve foi de Deus na vida dele. Amém, meus irmãos? Foi Deus dando logo cedo a ele, porque Deus tinha um plano com ele. E como eu falei para vocês há pouco, eu gostaria de pegar aqui a ideia da obra clássica de Agostinho, em que ele escreve um livro maravilhoso chamado A Cidade de Deus. Agostinho de Hipona escreve essa obra, em que ele faz um paralelo entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, mostrando, olha, estamos nessa terra, temos que viver uma vida aqui e sermos produtivos, realizados e etc. e tal, mas a nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra.
Nós pertencemos à cidade de Deus. Então, quando eu falar sobre sonhos e visões de Deus, eu usarei a figura de linguagem de cidade de Deus, tá bom? Quando eu falar sonhos e visões dessa terra, eu vou falar dos homens. Afinal de contas, nós não podemos deixar de crescer aqui, de desenvolver os nossos talentos, de trabalhar. Em latim é Civiltate Dei, o nome da obra de Agostinho, né? Então eu quero falar um pouco aqui, irmãos, em primeiro lugar, sobre que os sonhos e as visões e as interpretações de José eram frutos de algo que veio de Deus como um presente a ele. Esse dom de sonho, de visão e de interpretação era espiritual e não tinha nada a ver com algo terreno, humano, racional, ou seja, não tinha nada a ver com a cidade dos homens. No entanto, como o nosso dom espiritual nasce em Deus e aflora na nossa vida, a gente acaba abençoando a cidade dos homens. Foi o que aconteceu com José. Mas eu quero aqui de início mostrar isso para vocês, porque quando nós não entendemos direito essa questão, como eu mencionei há pouco, a gente mistura e a gente faz uma grande confusão. E eu gostaria de destacar aqui mais uma vez, e já já a gente vai ler, vários irmãos e irmãs que tiveram dons de sonhos, interpretações e de visões. E ainda aqui dentro dessa perspectiva de que o dom de sonho e de visão de José veio de Deus, só para você ter uma ideia, por que é importante a gente entender isso, irmãos? Porque muitas vezes a gente fica querendo ter a mesma coisa que o outro, não pelo dom em si, mas porque o que ele alcançou. Vamos lá. Por que muitos não querem o dom de ser profeta? Porque qual era o destino da maioria dos profetas no Velho Testamento? Vamos lá, igreja, uma grande aula. O que acontecia? Eram mortos. Ora, então o dom de profeta é maravilhoso, mas eu vou morrer no final de tudo? Eu quero isso para mim? Quero isso para os meus? Não. Agora, de ter revelação de sonhos e visões, baseando-se em José, ele virou governador. Ora, logo eu quero, porque o final da vida dele é governar. Estão entendendo? Que o problema não é o dom, o problema é o resultado final. Há um outro servo de Deus que também teve o mesmo dom que José, ou bem parecido a ele, que foi Daniel, que também se torna um governador na Babilônia. Então a gente pensa, logo, se eu tiver o sonho de visão, de revelação, eu vou estar entre os reis. Mas eu quero te dizer, e quero te perguntar, existia profeta na corte dos palácios? Existia. Então, o dom de profeta, como foi no caso do profeta Isaías, profeta Natã, eles profetizaram na corte, irmãos. Então, tem profetas que profetizam na corte? Tem. A maioria dos profetas não profetizam na corte, profetizam entre as pessoas, entre os campos, os desertos. Então, guarde isso. O dom, ele é de Deus para nós. Ele não é nosso mesmo. Mas discernir isso, entender que uma coisa não tem nada a ver a outra, é literalmente saber aqui separar o quê? O joio do trigo. Quando eu separo esse joio do trigo, meus irmãos, tudo muda na nossa mente, tudo muda no nosso coração. Como eu dizia há pouco, meus irmãos, cuidado, porque nós, não é o fato de estarmos na igreja ou pertencermos a uma vida religiosa que a gente não pode se enganar. Lembram do Sinédrio nos dias de Jesus? Nos dias de Jesus, o que os líderes religiosos faziam? Eles apoiavam a mensagem de João Batista? Não. E depois, quando Jesus veio pregando, o Sinédrio apoiava Jesus? Não. Tentava matar Jesus. Mas quem eles eram? Eles eram os líderes religiosos. Pastor, por que eles se corromperam? Porque eles foram se enveredando
Não mais a fé verdadeira, mas agora uma fé que gera o quê? Poder. Quer ver uma outra coisa que a gente se perde o tempo todo, meus irmãos? Sobre a questão da autoridade. Vamos lá. A igreja de Jesus, ela tem autoridade na terra ou não? Um servo de Deus tem autoridade na terra ou não? Sim ou não, irmãos? Um pastor, um missionário, tem autoridade de Deus na terra ou não tem? Agora eu te pergunto, um presidente de uma república tem autoridade na terra ou não? Tem. Um general tem autoridade na terra ou não? Tem. Mas vamos lá, lembra que eu ensinei que o reino de Deus é a cidade de Deus e o reino dos homens é a cidade dos homens? Quando eu falo da autoridade da igreja, eu estou falando de que cidade? Cidade de Deus. Quando eu falo sobre um governador, um general, um presidente, eu estou falando de que cidade? Cidade dos homens. Opa! Mas tudo é autoridade. Olha que perigo. Olha que perigo. Os judeus nos dias de Jesus, os líderes religiosos, foram o quê? Foram se enveredando agora para uma autoridade apenas política. E eles se desviaram da verdadeira fé. Então, guarde isso, meus irmãos, o verdadeiro dom tem tudo a ver com o Espírito Santo e não tem a ver conosco, tem a ver com a cidade de Deus e não tem a ver com a cidade humana. Mas agora eu quero, em segundo lugar, gastar um tempo aqui explicando um pouco para todos vocês sobre a importância da cidade dos homens. Afinal de contas, nascemos de um pai, de uma mãe, numa cidade, num bairro, numa casa, num hospital, nascemos num país, pertencemos a algum lugar. Temos uma vida a ser desenvolvida aqui, que é espiritual, mas também é terrena. E aqui, meus irmãos, a gente precisa ser bem atento a isso, para que a gente não misture. Lembra que eu tinha dito? Qual que é o grande problema? A gente mistura os sonhos e visões humanos com os sonhos e visões divinos. Então vamos falar agora sobre a cidade dos homens. Na cidade dos homens tem sonhos e visões ou não? Tem ou não tem? Tem. É importante se ter sonhos e visões na nossa vida, na sociedade? É ou não é? Muito importante, meus irmãos. Nós, por sermos servos de Deus, não podemos ser hostis a essa vida. Aliás, nós devemos prestar um grande serviço a essa vida. Então, o que eu quero falar agora sobre a importância de ter sonhos e de ter visões nessa vida? Em outras palavras, tenha uma visão do futuro muito abençoada, no sentido assim, o que eu espero para a minha vida como filho, o que eu espero para o meu lar como pai, como mãe, o que eu espero para o meu futuro como profissão, como trabalho. É importante você projetar um futuro para você. É importante você ter sonhos, ambições, é importante. Uma coisa é a cidade dos homens, outra coisa é a cidade de Deus. Te pergunto aqui, você vai vivendo a toque de caixa, vai deixando a vida te levar, ou você provoca situações? É isso. Precisamos olhar para a nossa vida, fazendo sempre um checklist, dizendo, será que eu estou produzindo mais do que consumindo? Será que eu estou me preparando para o futuro? E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque há uma obra muito interessante que foi feita pela CMR. CMR era uma empresa que produzia vídeo e filmes antigos. E Joel Becker, ele tem um filme muito, vou deixar aqui como uma lição de casa, depois assistam esse filme chamado A Visão do Futuro. É um estudo que o apresentador ali, Joel Becker, ele vai mostrando que pessoas, famílias, grupos sociais, nações que têm uma visão do futuro, elas se dão melhores na vida e nas suas civilizações do que aqueles povos que não pensam sobre essas coisas. E na história da humanidade a gente vai ver isso,
que cidades, povos em que sentavam para falar sobre isso, resolverem os seus problemas e projetarem um futuro melhor, se deram muito melhor do que aqueles que iam vivendo simplesmente, deixa a vida me levar. Então, guarde isso. Quando nós pensamos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, aí eu digo, irmão, não vai vivendo assim, aconteceu. Não. O que você espera para o seu futuro? O que você anseia para a sua terceira idade ou quarta idade? O que você pretende fazer quando estiver lá? Como você deseja estar financeiramente? Como você deseja estar profissionalmente? Isso é muito importante porque, irmãos, uma simples coisa aqui para a gente progredir. Quando nós não temos essa ambição, a gente vai vivendo, eu diria, uma vida monótona, sem propósito, sem conquista. Isso é muito ruim. Até o emprego que nós iremos ter é um emprego que acabamos tendo pela necessidade. Ou seja, não existe trabalho pior do que esse, pelo qual você faz pela necessidade. Porque a sexta-feira vira um dia memorável, porque parei de trabalhar. Mas na segunda-feira vira um terror, porque você está só à busca de um trabalho. Agora, quando você faz o que você ama, o que você gosta, a sexta-feira, puxa vida, tinha tanta coisa para fazer, mas tudo bem, vai. Mas a segunda-feira é maravilhosa, você vai com ânimo, com vigor. Podem ver, meus irmãos, isso faz toda a diferença, não só na nossa juventude, mas na vida adulta e principalmente na terceira e quarta idade. Pessoas que buscaram uma realização, descobriram essa realização e trabalham em cima disso, o salário acaba sendo uma consequência natural, ou seja, a vida é mais leve, o trabalho é mais leve, é mais agradável. Percebam, nós precisamos projetar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, um futuro melhor, ou seja, a visão de um futuro. Lares que não têm visão de um futuro, eles ficam tateando no escuro. Então guarde isso, isso é importante para a cidade dos homens, amém, meus irmãos? Estamos nessa terra? Então, que a gente possa ser zeloso com isso, porque já que temos os valores de Deus, isso para nós se torna mais fácil de ser equacionado, os nossos dons e talentos se tornam mais fáceis de serem descobertos. E para eu ir para o meu próximo ponto, porque quando nós não temos essa visão do futuro, a gente vai viver toque de caixa. E por isso que há uma frase muito linda, que é citado, inclusive, para Alexandre o Grande, porque lembram, irmãos, o que foi a Grécia antiga, senão um lugar onde o mundo melhorou a partir da Grécia, depois do Império Romano, mas Alexandre o Grande sempre foi muito valorizado, porque Virgílio, inclusive, tem uma frase que é a seguinte: a sorte favorece aos destemidos, aos audazes, aos corajosos. Como que eu vou ter audácia, coragem? Como que eu vou ser destemido se eu nem sei para onde eu vou? Se eu nem sei o que eu quero? Meus irmãos, está tendo, nesses dias nossos, o mundo está em profunda ebulição em todas as áreas. Tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente conquistar, tem muita coisa para a gente realizar. É a cidade dos homens? É. Mas quem sabe você vai ser um empresário esplêndido amanhã. Uma ideia que você tem, você vai, quem sabe, aí, criar uma empresa e pronto. De repente você vai ter aí algumas centenas de pessoas trabalhando com você e você fazendo muita coisa para você, para a sua família, para a posteridade, para o mundo. Percebam, tem muita coisa acontecendo hoje. É um momento novo e eu fico muitas vezes preocupado com muitos servos de Deus, que eles ficam assim, tá bom, deixa a vida me levar. E depois ficam orando, achando que Deus vai fazer alguma coisa. E muitas vezes fazem até da igreja e da fé o quê? Uma desculpa para a sua preguiça. Não, meus irmãos, precisamos ser aplicados no estudar, precisamos ser aplicados no aprender, precisamos ser aplicados no desenvolver os nossos dons e talentos, ou seja, porque estamos ainda na cidade dos homens. Amém, meus irmãos? E isso é importante. Tudo bem até aí?
vamos para o meu terceiro ponto, então. Voltando aqui para a cidade de Deus, para a gente poder melhorar essa questão. O dom de José e o dom de visão dele, ao que se assemelhava, meus irmãos? Quem tem o dom de visão, quem tem o dom de sonho e interpretação de sonhos e visão, ao que se assemelha esse dom? É bem simples, se assemelha muito ao dom de profecia. Muito ao dom de profecia. O dom de profecia, Deus usa o profeta e ele traz uma mensagem direta àqueles pelo qual ele fala. Já no dom de sonho, visão e interpretação, Deus se revela por meio de sonho, visão e interpretação, e agora um outro servo de Deus, ou o mesmo servo de Deus, vai interpretar aquilo. Ou seja, há uma manifestação do sobrenatural de forma diferente, mas acaba sendo o mesmo resultado, que é o quê? É um futuro, são profecias, são acontecimentos. E como a gente vê isso, meus irmãos? A gente vê isso, por exemplo, na vida de Abimeleque. A gente vai ver isso lá em Abimeleque. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 20, versículo 3. Gênesis 23, olha só que interessante. Gênesis 23. Certa noite, Deus veio a Abimeleque em sonho e lhe disse: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. E aqui, meus irmãos, Deus fala com Abimeleque em sonho, ou seja, Deus pode falar inclusive a ímpios, a não crentes, a não religiosos. Só que aqui já foi um sonho direto, mas poderia não ser. A gente vê também Deus falando com quem? Com Nabucodonosor. Ele tem sonhos, ele tem visões e ele fica perturbado. A gente vê Deus também falando com quem? Com o Faraó, em que ele sonha com as espigas e depois com gado. Ou seja, Deus pode falar com os seus servos e Deus pode falar com qualquer um. Abra agora a sua Bíblia comigo em Jó, livro de Jó, capítulo 33, livro de Jó, capítulo de número 33, versículo 14 ao 16. Jó 33, 14 ao 16. Aqui é quando Eliú, aquele servo de Deus cheio do Espírito Santo, vai agora falar a Jó e aos seus 3 amigos. Olha só que texto lindo, irmãos. E por que eu estou falando sobre isso agora? Deixa eu te falar aqui. Será que Deus não está falando com você por meio dos sonhos? Será que Deus não está falando com você por meio das visões? Quem sabe Deus já está falando há tanto tempo, mas você não está buscando isso. Deus quer falar conosco, meus irmãos, por meio de sonhos, por meio de visões. E se realmente for Deus falando, ou Ele nos revelará o que é, ou Ele usará um servo para confirmar que aquilo pelo qual sonhamos é Deus, e Ele no tempo dele vai cumprir na nossa vida. Amém, meus irmãos? Nem tudo é sonho de barriga cheia, nem tudo é pesadelo. Muitas vezes é Deus querendo falar conosco. Amém? Amém, meus irmãos? Diz assim, Jó 33, 14, pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba, em sonho ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e dormem na cama. Ele lhes abre os ouvidos e os aterrorizam com adversidades, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-los do orgulho. Versículo 18, para preservar-lhes da cova a alma e a vida da espada. Deus vai falar, meus irmãos, Deus quer falar. E por que eu quero trazer essa mensagem hoje, estou trabalhando aqui? Porque muitas vezes Deus já está falando, e a gente está aqui, se deixando a vida levar, e quem sabe muitas vezes se frustrando, porque a gente está querendo
viver os nossos sonhos e as nossas visões, e não os sonhos e nem as visões de Deus. Lembra que eu falei? Uma coisa é o que? A cidade dos homens. Seja habilidoso na cidade dos homens, seja dedicado, seja trabalhador, queime a pestana, faça o seu melhor. Mas saiba que Deus vai te colocar onde Ele desejou. Amém, meus irmãos? Ainda sobre a cidade dos homens, deixa eu só fazer um comentário aqui. Meus irmãos, eu aprendi em certa ocasião com um pastor uma regra financeira que eu jamais me esqueci. Ele era de uma família muito rica, ele continuou vivendo durante toda a sua juventude nessa família. Um dia ele se dedicou ao ministério, e o ministério dele prosperou muito e cresceu muito, e era muito próspero e bem-sucedido. Mas ele tinha uma regra simples para equacionar as finanças da vida dele e depois da igreja, porque depois que ele não quer seguir a herança do pai, ele foi viver só de tempo integral, e ele era muito bem-sucedido como ministro integral. Porque, olha só o que ele nos ensinou, isso eu aprendi com o pastor Bill Hybels: ganhe o máximo que você puder ganhar de forma honesta. Ou seja, faça o que você puder para ganhar de forma honesta. Gaste o mínimo que você puder. Ou seja, tenha esse cuidado. Vou gastar o mínimo. Preciso daquilo? Não preciso, então não gasto. E poupe o máximo. Uma frase tão simples, não é? Mas se você começar a exercitar ela hoje, daqui a um ano me procure, porque eu não tenho dúvida que você vai falar: pastor, eu aprendi naquele culto de manhã uma regra de ouro para a vida. Ganhar o máximo que pudermos ganhar de forma justa. Gastar o mínimo e poupar o máximo. Depois de um ano, venha conversar. Tenho certeza que a sua vida vai ser diferente e a sua velhice vai ser regada de suprimentos. Por quê? Porque você está fazendo o que a Bíblia nos ensina o tempo todo. Sejamos honestos, meus irmãos, o brasileiro é assim? Não, em primeiro lugar não quer nem ganhar, quer depender do governo, na sua grande maioria. Ou mesmo quem tem um trabalho fala: tá bom assim, eu posso ganhar mais, mas não, eu não vou ser ganancioso. Não seja ganancioso, seja ambicioso. Seja ambicioso. Se Deus está abrindo portas para você, meus irmãos, entre nessas portas, passe por essas portas. Gaste o mínimo. Tem vezes que a gente não precisa, mas há uma fome, uma sede de querer gastar até o que não tem. Não, meus irmãos, isso daí é o devorador te enganando. Gaste o mínimo e poupe o máximo. Vai guardando, esqueça. E com certeza você vai ver o que você vai fazer. Você vai ser o arrimo da sua casa, você vai ajudar os seus filhos, vai ajudar os seus netos, e na velhice você não dependerá de ninguém. Pelo contrário, você continuará abençoando os seus netos e bisnetos, porque papai, mamãe, vovô, vovó agora são bênção até na velhice. Por quê? Porque puseram em prática a verdadeira mordomia bíblica. Amém, meus irmãos? Então, cidade dos homens. Sejamos honestos, a gente muitas vezes vive de forma relaxada entre os homens e quer a bênção integral de Deus. Voltando agora para a cidade de Deus, para o dom de profecia. Vamos lá. Dom de visão e sonhos. Eu disse, José do Egito, irmãos. José é pai de Jesus. Deus falava com ele em sonho. Os magos, quando eles voltam, depois do encontro, para falar com Herodes, em sonho, o próprio Deus fala com eles. Paulo, lá na cidade de Corinto, em Atos 18, em Atos 16, Deus fala com ele em sonhos, em visões. Atos 16, Deus põe um varão macedônio que diz para Paulo e para os demais: passa para a Macedônia. E ali ele evangelizou toda a Europa, meus irmãos. Toda a Anatólia e aquela região europeia, e o evangelho chegou na Europa por causa dessa visão. Ou seja, Deus está querendo falar conosco nas noites, nas madrugadas, creia nisso. Paulo, ao chegar na cidade de Corinto, em Atos 18, ele está desanimado, mas vem o Senhor em visão e diz: não, Paulo, continua pregando, porque eu tenho muitas almas nessa cidade. Ele recebe ânimo de Deus. Meus irmãos, o sonho e a visão de Deus vai te dar ânimo, vai te dar vigor, e você vai fazer as obras de Deus em nome de Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, olha só que coisa linda o que eu aprendi. Eu aprendi, como eu tinha dito, com o pastor Paulo de Souza Oliveira, que foi o filho Oliveira Júnior,
que foi o filho do Dr. Paulo, que foi o meu mentor, o meu professor de teologia. Certa ocasião, enquanto estávamos numa reunião de evangelismo, e ele era o pregador, ele falou uma frase, que aquela frase entrou no meu coração, eu nunca mais me esqueci. Mas em quarto lugar, eu quero dizer aqui, olha, José não vivia a vida que ele pediu para Deus. Guarde isso. José não vivia a vida que ele pediu para Deus. José vivia a vida ou os sonhos que Deus tinha sonhado para ele. Porque José não queria ser vendido aos irmãos, pelos irmãos. José não queria cair num cárcere. José não queria ser esquecido pelo copeiro e pelo padeiro. Não pense você que José ambiciou isso. Ele desejou isso. Não, isso aconteceu na vida dele. Em outras palavras, José não vivia a vida que ele tinha pedido a Deus, mas ele viveu a vida que Deus sonhou para ele. Isso muda tudo na nossa vida, meus irmãos. Muda tudo. Ou seja, José não vivia, abre aspas, os seus sonhos. José vivia, sim, os sonhos de Deus. Amém, irmãos? E qual é a frase que o pastor Paulo de Souza Oliveira Júnior nos ensinou? Ele ensinou o seguinte: certa ocasião ele, como executivo, um diretor de banco, uma pessoa muito próspera, um ex-aluno da Poli e se tornou um grande executivo, ele disse assim: eu não tenho a vida que eu pedi para Deus, eu tenho a vida que Deus pediu para mim. Olha só. Eu não tenho a vida que sonhei, eu tenho a vida que Deus sonhou para mim. Estão entendendo essa frase, meus irmãos? Aqui muda tudo, aqui muda tudo. Faz com que a gente entenda o que é a cidade de Deus e o que é a cidade dos homens. Você tem até o direito de escolher, pensar, sonhar, conquistar as coisas para essa terra. Mas eu te digo, olha, dá um passo além. Dá um passo além. Qual é o passo além? Busque a Deus de todo o seu coração. Receba do Senhor a clareza dos dons que Ele te deu. E quando você receber de Deus essa clareza, comece agora a não viver os seus sonhos, nem viver as suas visões, mas comece a viver os sonhos e as visões de Deus para você. Amém, meus irmãos? Porque muitas vezes aqui que é o grande problema nosso. Aqui que é o nosso grande problema. Nós queremos que Deus realize os nossos sonhos, os nossos desejos, mas aí Ele te deu um dom de profeta, um dom de ministro de música, e aí agora você quer ser um popstar gospel e viajar de jato no mundo, tocando para as multidões. Não, meus irmãos, é ministro de música, é profeta. Você vai lá para os riachos, ao lado dos João Batista. Estão entendendo? É cidade de Deus, não é a cidade dos homens. Percebam, irmãos? Hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, o que o ministério gospel virou no meio evangélico? Virou um grande comércio. Se você vai chamar uma banda, você tem que pagar um grande cachê a eles, antecipado. Isso é reino dos homens ou é reino de Deus, meus irmãos? Percebam, irmãos, assim como a autoridade de um pastor, Deus deu para ele autoridade, Deus deu para ele uma voz, mas é uma voz do reino de Deus, não é do reino dos homens. Ele se candidata a político. Estão entendendo? Olha aí, ó. Olha a bagunça, olha a confusão. Uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é o reino dos homens. Amém, meus irmãos? Mesmo como uma pessoa que agora tem autoridade espiritual, ele vai denunciar o pecado, sim, mas ele não precisa se candidatar, na sua grande maioria. Há exceções, mas percebam que as regras viraram exceções e vice-versa. É ou não é, irmãos? Percebam onde a gente se confunde, onde a gente se destrói. Abra agora a sua Bíblia em Gênesis 37. Gênesis 37. Já estou quase terminando a minha mensagem. José foi essa pessoa grandiosa, mas ele não viveu a sua história. Ele viveu a história de Deus na vida dele. E para melhorar a história de José, não é nem a história de José. A história de José é a história de Jacó. Sabia disso? A história de José, que é glamurosa, que é poderosa, que é cheio de acontecimentos espirituais e terrenos, porque lembre-se disso, meus irmãos, o que acontece no mundo do espírito se repercute nessa terra, mas nem tudo dessa terra se repercute no mundo do espírito. José
fez uma obra maravilhosa entre a sua geração, salvou o mundo. Mas a história de José não era de José. Podem ver que ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. José não teve tribo. E não tem nenhuma tribo chamada tribo de José. Por quê? Porque a história de José é a história de Jacó. Abra comigo, Gênesis 37, versículo 1 e 2. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. 2 pontos. Quando José tinha 17 anos, reticências. Para aí, pastor, o senhor está falando que a história de José não é a história de José? Não. A história de José é um presente para Jacó, porque Jacó estava vivendo os sonhos de Deus. E José foi um presente para Jacó, para os seus demais filhos e para todos nós. Posso ouvir glórias a Deus? José só cumpriu com o propósito de Deus na vida dele. Quer o quê? Governar no Egito e salvar o mundo. Mas até os 2 filhos dele não foram dele, porque agora no final da vida de Jacó, Jacó diz, esses 2 filhos não te pertencem, são meus. E agora Efraim e Manassés se tornam filhos do avô Jacó. E viram 2 tribos de Israel importantíssimas na história bíblica. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Para eu concluir essa mensagem, eu quero usar agora as frases de Agostinho. Já usei o pensamento daquilo que há pouco eu tinha mencionado sobre a cidade de Deus, ou Sifilitate Dei. Agora Agostinho, ele fala algo que nos toca profundamente. Porque talvez agora você tenha buscado os seus sonhos, você tem buscado as suas visões, você tem buscado os seus ideais, ou seja, você tem colocado a cidade dos homens em primeiro lugar na sua vida e está naufragando. Você não sente paz no espírito, você não sente alegria em Deus, a sua vida não está fechando as coisas, há sempre uma lacuna aberta, na semelhança de um cachorro que corre atrás do rabo e se cansa a vida toda porque nunca o alcança. Perceba, irmãos, você não foi chamado para viver os seus sonhos. Eu não fui chamado para viver os meus sonhos. Nós fomos chamados para viver os sonhos de Deus. E Agostinho aprendeu isso. Agostinho era uma pessoa muito famosa, muito rica, muito próspera, muito influente. E, em dado momento, ele descobriu que todo o significado da vida dele não estava na filosofia, não estava na oratória, não estava no dinheiro, não estava na luxúria. Todo o significado da vida dele não estava na cidade dos homens, mas sim na cidade de Deus. E ele diz assim, Agostinho, abre aspas, o descanso e a plenitude só se encontra em Deus. Tua vida tem descansado? Tua alma tem sossegado? E ele continua. E que o coração permanece inquieto quando se procura a paz em outras coisas. Vou repetir a frase. O descanso e a plenitude só se encontra em Deus, e que o coração permanece inquieto quando se procura a paz em outras coisas. Se você estiver procurando paz, sentido, significado, propósito, em qualquer outra coisa, na cidade dos homens, você vai ficar inquieto enquanto viver. Um jovem inquieto, um adulto inquieto, um ancião inquieto, porque somente em Jesus Cristo há essa paz, esse descanso e essa plenitude. E Agostinho também tem uma outra frase que é maravilhosa, eu queria encerrar com ela para a gente orar. Ele disse assim para Deus, torna-me teu escravo, vírgula, ó Deus, vírgula, e então serei
livre. Vou repetir. Torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre. Parafraseando a frase de Agostinho, a nossa, abre aspas, suposta liberdade, fecha aspas, é uma grande escravidão. Enquanto a gente acha que é livre, segundo os nossos critérios, segundo a cidade dos homens, seguindo os nossos sonhos e visões, a gente ainda está escravo. É uma grande escravidão. E a nossa escravidão em Deus é a nossa verdadeira liberdade, porque Deus vai realizar todos os propósitos dele na vida desse que se entrega docilmente a ele, como fez Agostinho, como fez Paulo, como fez José do Egito, como fez Jacó e cada filho de Deus. Eu quero orar com vocês agora e queria te perguntar, que sonho que você tem vivido? O seu sonho? A sua visão? E aí, está com a sua alma inquieta? Incompleta? É porque é o sonho dos homens, não é o sonho de Deus. Peça a Deus para que Ele te dê um dom, aceite esse dom, desenvolva esse dom, porque vai ser o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. José nos ensina qual é o melhor caminho. Civiltate Dei, a cidade de Deus é o melhor caminho. A cidade de Deus, porque é nela que emana o quê? Os propósitos sagrados. E quando a nossa vida se torna escravo de Deus, aí a gente alcança a verdadeira liberdade, porque somos livres de nós mesmos. Torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre. Essa é a minha oração, quero fazer hoje por mim, porque a única coisa que eu desejo é viver os sonhos de Deus, e não os meus próprios sonhos. O que você deseja, meu irmão? Vamos fazer essa oração? Está disposto a fazer essa oração? Então, ore comigo agora, pedindo, Deus, eu não quero viver os meus sonhos, eu não quero viver as minhas visões, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver as tuas visões. Deus tem o melhor para nós. Amém, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa mensagem ao teu povo e te peço por mim e te peço por nós. Torna-me teu escravo, ó Deus, e então serei livre, livre da cidade dos homens, livre das doutrinas erradas, livre das minhas próprias ambições, mas com certeza eu estarei firmado na cidade de Deus, para a glória do teu nome, assim como José, ele se tornou. Pai, eu te peço, continue falando pelo teu Espírito aos nossos corações e continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que você esteja na cidade de Deus e que os sonhos e as visões sobre você sejam as de Deus, agora e para sempre. Amém? E que possamos nos tornar escravos de Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Deixa essa palavra ao nosso coração, amém?